Fala aí, galera do Ranking, um prazer muito grande estar aqui com o Caio Coppola. Muitos de vocês já conhecem e acompanham nas redes sociais. Caio é comentarista da Jovem Pan e tem se tornado cada vez mais um expoente de um tipo de pensamento que ou estava oculto e quietinho no Brasil, sem muito espaço no debate público, ou que está vindo agora numa tendência forte, que é o jovem conservador. E Caio tem tido um impacto muito grande. Vamos ter o prazer aqui de conversar com ele, escutar um pouco do pensamento do Caio. Sim. Sobre esse tema que eu falei, Caio, você acha que o conservadorismo ele estava dormente ou ele não existia e agora está crescendo? Qual que é o espaço que você vê para um jovem conservador? Eu acho que, assim como muitas coisas no Brasil, isso vale para o conservadorismo, vale para o liberalismo. Muitas pessoas elas já adotavam aí no seu sistema de crença ou na sua filosofia de vida princípios, né, dessas visões de mundo, sem saber como rotulá-las, né, ou de repente identificá-las, para usar uma palavra um pouquinho menos pesada, né, vamos dizer assim. Então, em relação ao conservadorismo, ele trata essencialmente de preservar as conquistas da humanidade, reformando as injustiças. Muitas pessoas conseguem se identificar com isso. Então, um apreço pelas tradições, um apreço pela forma espontânea de organizações sociais, pela organicidade dos fenômenos socioeconômicos que existe e acima de tudo, um ceticismo em relação à classe política, em relação à transferência de poder na mão de poucas pessoas. Isso tudo é muito caro ao conservadorismo. Então, várias pessoas estão se descobrindo conservadoras e percebendo que isso não é uma ofensa. Pelo contrário, você ser conservador não significa que você é um cara imobilizado, um cara parado no tempo. É perfeitamente possível conciliar o conservadorismo com o reformismo. Tem tanta coisa errada para a gente reformar que o conservador ele vai ficar muito ocupado. Mas assim, se pensar o imaginário popular hoje no Brasil, em grande medida, ainda é dominado por uma visão de que se você é do bem, então você é obrigatoriamente de esquerda. E se você é de direita, conservador, etc., você é pró-rico, pró-branco, pró-elite, pró-malvadezas, pró-capital. Né? Existe esse preconceito de que é a esquerda que se preocupa com o social. Sempre vai ter uma expressão vaga, genérica como essa. A esquerda se preocupa com o social, a esquerda quer a justiça social, né? E quando na verdade a gente tem a realidade ao nosso lado, uma questão empírica, né, da experiência humana, que as sociedades que de fato prosperaram, que avançaram, né, que de fato conquistaram algo, em sua esmagadora maioria, foi através de políticas liberais, né, e liberais e conservadoras, né? Você de fato tem que o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros, né? Então você tem Margaret Thatcher. Exatamente. Você tem a socialização da pobreza e a partir de uma riqueza gerada por políticas liberais. O próprio Paulo Guedes, que é um ícone do liberalismo contemporâneo, né, nosso ministro da Economia, ele disse que nenhum país resiste às sucessivas administrações de sociais-democratas, né? Então, que tem essa visão aí mais assistencialista do Estado, que de forma artificial querem fazer uma distribuição de renda, agigantando o Estado e assim tolhendo a liberdade das pessoas de tocarem as suas vidas e de praticarem a economia dentro de um ambiente de trocas livres, né? Aproveitando aí que você falou do Paulo Guedes, né, do governo Bolsonaro, há que se diz que o governo Bolsonaro se viabilizou por uma aliança aí do lado liberal com o lado mais conservador. Você concorda com isso? Você acha que tem tensões entre esses dois impulsos entre o governo? Ou elas são exageradas na mídia? Não, elas são exageradas. Assim, as tensões elas são naturais e são até saudáveis, né? Já para citar outro conservador, o Nelson Rodrigues, ele falava que toda unanimidade é burra, né? Então, o embate entre ideias, ele faz avançar. A gente não consegue extrair a verdade sem um pouquinho de esforço. Mas eu não acho que essas diferenças elas superem os denominadores comuns, especialmente numa situação como é o caso do Brasil, em que a gente chegou muito próximo à beira do abismo. Isso
Isso tanto no tocante às liberdades individuais, e aí a gente está falando de coisa séria, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e tantas outras, como também na área econômica, né? Se a gente olhar não para um passado recente, a gente atravessou a pior crise econômica da história da nação brasileira, né? Então, a retração do PIB chegou a ser mais de 3.000% em um ano, né? A inflação acima dos 2 dígitos, desemprego batendo recorde, né? A gente chegou a ter quase 14 milhões de desempregados. Então, assim... Pelo menos dá para olhar para a Venezuela e ver que podia ser pior. Nossa, e gente querendo copiar ainda. Não, aí a gente já entra no campo da maluquice, né? Que é essa ideologia cega de alguns setores do PT, algumas lideranças importantes do PT, como a Gleisi Hoffmann, ou até mesmo partidos satélites do lulopetismo, como é o caso do PSOL. Então você tem a figura do Guilherme Boulos, né? Então, invasor de propriedade privada, ainda apoiando esse regime que claramente se transformou numa ditadura. Você sabe, Alexandre, eu vou fazer um parênteses aqui porque essa questão surgiu para mim. Tem muita gente que se refere ao governo de turno, né, ao governo atual, como um governo de extrema direita. Como vocês são um grupo, uma organização que dialoga com quantidade imensa de pessoas, é importante conceituar, né? Se a gente fala em extrema direita, qual seria a extrema esquerda? Já que você citou o caso da Venezuela, ali a gente tem um ponto importante. Então você começa a ter a supressão das liberdades, autoritarismo, totalitarismo, né, na verdade, e a população numa situação de mazela. Quando você vira o espectro político, com certeza não é o caso do governo Bolsonaro, até porque é um governo que se propõe liberal, então que vai reduzir o protagonismo do Estado e que nunca tomou nenhuma medida efetiva para reduzir as liberdades individuais, pelo contrário. Então, a não ser que o governo tivesse, de fato, um viés autoritário, de persecução das liberdades, direitos e garantias fundamentais, a não ser que isso acontecesse e ele se transformasse num governo totalitário, a gente jamais pode falar em extrema-direita. É muito impreciso usar essa terminologia e mostra que a régua ideológica de quem fala isso está muito descalibrada. Uma parte nossa sobre o assunto, a extrema-direita, o pessoal costuma já puxar para a ideia de fascismo, né, nazifascismo, cujo primeiro regime importante foi o regime italiano de Mussolini, que tinha como definição máxima do que era fascismo, né? Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. É exatamente o contrário. Se pegar um Paulo Guedes e botar um Mussolini na mesma sala e dizer que os caras são farinha do mesmo saco, junto com o Paulo Guedes que quer vender o Estado inteiro e entregar de valor para a população, é completamente surreal. O ponto de contato desses dois extremos é justamente o autoritarismo estatal, que é uma coisa que a gente não, como política de Estado, que não se verifica na nossa realidade atual, graças a Deus. Bacana. Agora a gente tem um tema importante que está rolando, né? Porque assim, a gente tem um núcleo econômico no governo, viés liberal, sim, vamos aqui em privatização, reforma da Previdência, etc. E tem um núcleo mais de costumes, né? Que a gente vê aí, que se preocupa com temas do tipo kit gay e o negócio do professor na sala, escola sem partido e tal. Você acha que tem uma convergência aí, ou cada um vai puxar para um lado? Né? Agora nós temos aí, queria pedir para você comentar também do Supremo, do STF, que vai julgar a questão da homofobia, criminalização da homofobia, né? Você acha que o governo está alinhado nesse sentido? Tem uma divergência? Você, como conservador, acha que é uma boa a criminalização da homofobia? Como você pensa a respeito? Vamos começar então pelo final, né, sobre criminalização da homofobia. Eu sou um grande crítico do ativismo judicial, né, então da politização do judiciário. Eu acho que existe um processo legislativo para a gente alterar as normas do nosso país e ele deve ser seguido. Mas, nesse caso específico da criminalização da homofobia, certo? Especialmente no caso de injúria, né? Como existe já a figura da injúria racial, se você pega o tipo penal, você vai ver que as formas de discriminação listadas, né? Então, discriminação em razão de cor, raça, etnia, origem, idade e condição de portador de deficiência física, você vê que o tipo penal ele elenca todos esses fatores, à exceção de orientação sexual. Então, como estudante de direito que eu fui, por analogia,
né, que é uma das formas, é uma das fontes da lei. Você tem a legislação, mas você também tem jurisprudência, você tem doutrina e você tem a interpretação da lei, e uma delas é por analogia. Seria perfeitamente possível estender, dar esse tratamento diferenciado à homofobia, porque assim, em última análise, a gente não quer que as pessoas na rua sejam aviltadas, sejam xingadas, sejam ofendidas gratuitamente em razão de uma escolha pessoal, que diz respeito a liberdades individuais. Então, na verdade, como conservador, conceitualmente, eu não vejo problema, e eu acho que essa gambiarra jurídica não é tão problemática. Muito diferente, por exemplo, da questão do aborto, certo? Que a gente tem uma situação em que menos de 15% das pessoas apoia a livre prática do aborto, né? E especialmente as mulheres são refratárias a esse tipo de política, e aí nesse caso eles querem reformar a lei porque a Constituição explicitamente fala, né, na inviolabilidade do direito à vida, e tem o Pacto de San José da Costa Rica, sem contar no artigo 2º do Código Civil. Aí já é demais, aí o ativismo judicial levado ao paroxismo. Mas no caso da criminalização da homofobia eu não vejo grandes problemas, não. Olha só, fique registrado aqui, temos um conservador que está aqui publicamente dizendo que ele apoia a criminalização da homofobia. Sim. Espero que a comunidade LGBT, aí, especialmente os órgãos de mídia de esquerda, notem e reconheçam, né, esse tipo de alinhamento, que é muito bacana. Eu acho que o pacote conservador e o pacote progressista não se misturam em muitos temas. Então, onde mistura... É ruim a gente se limitar por estereótipos e ideologia. E talvez eu aborreça alguns liberais, alguns conservadores, né, fazendo essa apologia ao leve ativismo jurídico nesse caso específico, mas o ponto é o seguinte: nós, como entusiastas da lei e da ordem, nós deveríamos sempre comemorar o aumento de penas, seja ele e o aumento do custo econômico e custo moral de se cometer um crime. Então, toda vez que eu vejo uma agravante, uma qualificadora ou esse tipo de coisa sendo explicitado na legislação, isso me anima, porque eu sei que isso é mais uma ferramenta, às vezes mais eficiente, às vezes menos eficiente, de dissuasão criminosa. Agora, será que você tocou no aborto, o direito à escolha, né? Porque o pessoal costuma dividir entre pro-choice, né? O pró-escolha, e o pro-life, que é pró-vida, já é a principal configuração em todos os países desenvolvidos. Sim. Isso sensibiliza você no argumento, o fato de que Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, China, os países que estão indo mais para frente têm essa prática e entendem o pro-choice como a melhor escolha. Isso não me sensibiliza em absoluto, até porque os argumentos que levam a esse tipo de flexibilização radical na tutela do direito à vida, eles são sempre utilitaristas. E a minha argumentação ela é exclusivamente moral. Eu vejo valor moral no feto. Se há valor moral, ele tem que ser tutelado, ele é um bem jurídico a ser tutelado. Lógico, eu nem vou entrar aqui no mérito de se é uma vida humana ou não, mas com certeza é uma vida, isso é um fato, e com certeza tem um valor moral. A partir da concepção, para você... Para mim, se fosse perguntar pessoalmente, a partir da nidação, né? Que é o momento em que o óvulo, o embrião, ele se viabiliza na parede uterina. Na parede. Exatamente. Então, a partir desse momento, para mim, no fundo, a vida começa. É uma das discussões mais espinhosas que tem, inclusive o movimento liberal não tem consenso. Infrutífera. Eu acho que, assim, diante da nossa ignorância do que é a vida, qual o propósito da vida e tantas outras questões, e aqui eu estou afastando completamente o argumento religioso, diante da nossa consternação diante dos mistérios da natureza, a postura a ser adotada ela é conservadora e ela deve ser no sentido de preservar a vontade daqueles que inclusive não podem manifestar a sua vontade. Se você pensar qual que é a diferença no feto de algumas semanas para uma criança recém-nascida, ele também não tem a habilidade de manifestar a sua vontade, só que por experiência a gente sabe que se a gente reunir 100 pessoas, e podem ser as 100 pessoas mais pobres, mais sofridas do mundo, e perguntar se elas querem deixar de existir, né? À exceção das suicidas, que é um momento transitório, todas elas vão querer viver. Então a gente sabe que a vida e a sobrevida é um propósito em si. Então eu acho que a gente tem que preservar e lembrar que nenhuma pessoa é dona de outra. Então o feto não pertence à mãe. Ela não pode gozar, fruir e dispor ele a seu bel prazer.
Então, até por isso eu sou contra o que eu chamo de aborto por conveniência ou a livre prática do aborto. Perfeito. Agora, você se posicionou sempre a favor nos casos de estupro, de risco à vida, e sim. Porque também não existe direito absoluto, né? Por mais que esse argumento ele traga consigo uma certa contraditoriedade, e eu reconheço isso, eu reconheço essa falha no argumento, o ponto é o seguinte: há algumas situações, por exemplo, de legítima defesa, ou em caso de guerra, ou alguns outros casos, estado de necessidade, em que o direito à vida, que é o direito máximo, ele é relativizado. E, de fato, quando você tem uma situação, por exemplo, de estupro, né, não há nenhum ato de vontade por parte da mulher que torne justa a responsabilidade, a responsabilização dela por essa nova vida. É uma tristeza, a humanidade perde com isso, mas é uma relativização que eu consigo comportar dentro da minha moralidade. E nos outros casos previstos na legislação, quais sejam, né, o aborto do feto anencéfalo, para mim faz sentido porque é uma vida inviável, é uma vida extrauterina inviável, e também na situação de risco de vida à mãe, em que você tem uma vida, né, que é a vida da mãe, que já tem história, portanto já tem passado, presente e futuro, contra a vida do feto, que ainda é uma vida de presente e futuro, não há problema, na minha visão, em priorizar essa vida que já é mais complexa, que já tem mais história. São aquelas escolhas praticamente impossíveis e que acontecem. Essas são as três hipóteses, né, previstas na legislação, e a minha posição pessoal é a manutenção da lei como ela está. Esse é um tema muito profundo, com argumentos prós e contras aí, que gira no fundo em termos do que é uma vida, né? Onde começa, é um argumento até técnico. E qual o valor dessa vida, né? É muito difícil falar sobre isso mesmo, não existe resposta certa, aqui é só um ponto de vista. Muita mistificação, né? O lado, digamos assim, pró-aborto, chamando o pessoal de retrógrado, que é o direito ao corpo da mulher, e ela está cometendo engano, porque não é parte do corpo dela. Se eu fosse de esquerda... Chamando a esquerda de assassino de bebê, etc. Se eu fosse um cara de esquerda, eu certamente defenderia a política pró-vida, porque não existe nada mais inclusivo do que você permitir que uma pessoa nasça, né? E aí eu fico imaginando, né? Você vai conversar com uma pessoa de esquerda, imagina uma mulher decidir realizar um aborto em função, por exemplo, da cor do feto. Então ela tem uma relação interracial, e ao saber que o filho dela pode ser negro, a partir desse fato, ela decide abortar. Então aí você começa a entrar em umas contradições entre as próprias visões da esquerda que não se sustentam, né? Até porque eu sempre brinco, a esquerda é a Disneylândia da contradição. Bom, vamos aí voltar para o tema atual. A pergunta aqui dos nossos seguidores, aqui estão bastante perguntas boas, do Elton Souza. Qual a sua opinião sobre os ministros? Quais são os bons e quais são os ruins? Isso é bem fácil, assim. Eu acho muito precipitado falar em ministros ruins. Seria até uma certa desonestidade intelectual. É muito fácil apontar o dedo, né? Porque eles ainda não tiveram tempo de mostrar que vieram, né? Agora, é muito fácil destacar quais são os bons ministros. Quais são os ministérios que foram compostos aí de forma mais técnica. E, sem dúvida, os destaques aqui que a gente já falou. Paulo Guedes, né? Já discorremos aí um pouquinho sobre ele, as políticas dele, as visões dele, mas também a grande estrela, né, dessa composição ministerial, que é o ex-juiz Sérgio Moro, né? Inclusive mostrando uma habilidade, um senso político gigantescos ao anunciar um pacote anticrime que é revolucionário, mas que ao mesmo tempo, seguindo aí algumas premissas conservadoras, incluindo o gradualismo, não exige que se mexa na Constituição, não requer PEC. Então eu acho que vai ser a primeira grande vitória do governo Bolsonaro, a aprovação do pacote anticrime do Moro, e hoje ele já anuncia novas medidas, o que significa que ele sentiu a temperatura da água, né? Fez o seu balão de ensaio, viu qual foi a repercussão, que foi majoritariamente positiva, e agora já começa a anunciar outras medidas. Eu queria chamar a atenção aí para... Quais seriam as top que você acha que vão ter maior impacto na criminalidade? Tem o boi de piranha, que é para chamar a atenção, que é a conceituação do direito à legítima defesa e a inclusão como norma infraconstitucional baseada no precedente do STF de 2016 sobre a prisão após julgamento em segunda instância, mas isso é o que ele colocou para a mídia ficar discutindo
e para ter um buzz e tal. O que realmente interessa é a figura do plea bargain, ou seja, aquela transação penal entre Ministério Público e réu, na qual o réu confessa o crime, economiza todo o trâmite processual, em troca disso tem uma leve redução na pena, isso é muito bom. E também a figura do whistleblower, ou do bom informante, que permite que o funcionário público, portanto funcionário de repartição pública, né, da administração pública, ao denunciar outro colega corrupto, caso consiga comprovar e sob anonimato, receba 5% da verba recuperada. E ninguém está falando disso. E isso daí é revolucionário, sem contar no recrudescimento da legislação penal em relação às organizações criminosas, incluindo desde PCC, Comando Vermelho, desde as facções até as milícias, né? E se Deus quiser, passando pelos partidos políticos também, que muitas vezes são facções, se comportam como facções criminosas. Então, por exemplo, fim da progressão de regime para lideranças de facções criminosas, aumento de 50% nas penas dos crimes cometidos com arma de fogo. Isso também é muito legal. E a ideia do confisco alargado, que é você ir atrás do patrimônio do criminoso quando ele não tem uma origem lícita para ele. Então isso é muito interessante, sem falar uma série de medidas aí para conseguir vender bens móveis e imóveis com mais facilidade, não ser mais depósito judicial, já ir para os cofres do governo e usar essa grana apreendida para reequipar as polícias. Então, olha só, e isso a gente falou assim de 3, 4 medidas, esse é um pacote que já pega aí com os novos anúncios, pelo menos muda aí umas 16 leis, bastante coisa. Acho que é uma grande estrela do governo. Com certeza. Bacana. E Caio, puxando o gancho do lado das redes sociais, que você acompanha tão de perto, né? Sim. O que a gente percebe hoje, até sobre o pacote anticrime do Moro, né? Sim. A impressão que dá quando a gente vê as redes sociais, os memes, a mídia, é que a busca pela verdade, ou o bom debate, ou a troca de ideias está praticamente falecida no Brasil. Sim. Existe um grande concurso de beleza, de histeria e de memes, em que cada lado só quer ganhar pontos na guerra cultural. Sim. E pensar pequenos pedacinhos da verdade que distorcidos dão uma impressão completamente diferente, né? Por exemplo, o pacote anticrime está uma gritaria aí do lado esquerda como sendo a grande vinda da ditadura para o Brasil e que a polícia vai sair chacinando as favelas. Eles usam aquela expressão licença para matar. Licença para matar. Agora, por exemplo, tivemos anteontem a entrevista muito técnica, bem interessante aí do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em que ele fala dos grandes temas de meio ambiente do Brasil. E aí, em 30 segundos, no final da entrevista, o sujeito respondeu lá, perguntaram para ele o que ele acha de Chico Mendes, que morreu há 30 anos atrás. Sim. E ele disse, olha, não sei quem é Chico Mendes direito, não conheço a história e tal. Escutei já coisas boas e ruins, foi uma histeria em torno do Chico Mendes. Quer dizer, coisas completamente pensadas e que não são relevantes. Sim. Viram ícones da guerra cultural. Você deu excelentes exemplos, mas o que levou isso você deu excelentes exemplos, mas não tem como não vir à mente aí o que levou isso ao estado da arte, né, da histeria, do relativismo, enfim, ao paroxismo mesmo, é o caso da Damares, da ministra dos Direitos Humanos, da Família, né? O caso dela é emblemático, por quê? Você, até numa questão de análise sintática das manchetes, você vê muito a utilização de voz passiva, isso desde o começo, então, e uma adjetivação despersonalizando e tirando o protagonismo da figura da ministra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para uma manchete para você. Pastora, assessora de fulano é nomeada por Bolsonaro. Então você usa a voz passiva, né? É uma estratégia estilística, né? Mas tudo começa na linguagem. Então você tira completamente o protagonismo dela enquanto profissional, enquanto militante dos direitos humanos, etc. e tal. E muitas coisas, fala assim, ela gera muita polêmica. Não é ela que está gerando polêmica. Isso são frases pensadas, né, da trajetória dela, completamente desvencilhada da figura, enfim, do trabalho dela como ministra. A gente está falando de coisa de 5 anos, 3 anos, às vezes até mais, né? Então isso vai desde questionar a adoção, a suposta adoção da filha dela, até coisas que ela fala exercendo a sua liberdade religiosa em cultos, né, religiosos, o que sinceramente me causa asco, violar
a liberdade de crença e de expressão das pessoas. E o que a grande mídia faz? Ela vai pensando isso e jogando aí a conta-gotas para fazer um assassinato de reputação, aquela polêmica rasa, né, que daria para uma formiga atravessar com água nas canelas, né, sobre o tal do azul e rosa, uma besteira gigantesca, né? Então você vê, diante de todos os problemas do país, você centrar fogo nesse tipo de discussão é uma grande perda de tempo. Então, assim, de fato, eu acho que você diagnosticou bem. Existe muito mais uma preocupação em ganhar pontos na arena política e da guerra de informação, nem que isso seja feito às custas do Brasil. Porque, sinceramente, discutir azul e rosa, sabendo objetivamente que ninguém jamais vai questionar o direito das crianças de terem uma infância colorida, né, como verde, amarelo, azul, rosa, vermelho, todas as cores possíveis e imagináveis, é claro que aí tem método e tem má fé, e isso é feito com uma agenda política na cabeça. Mas nesse caso a crítica era de que não se espera de uma ministra com essa pasta que não tenha uma declaração que tenha... Eu nem estou entrando no mérito de se as declarações elas são consistentes ou se são infelizes. Em geral não são declarações que você esperaria de fato de uma ministra, mas é importante pro cidadão, pro eleitor, né, pro seguidor aí do ranking, começar a prestar atenção no método e ver que muitas dessas coisas são cortinas de fumaça para o que realmente interessa, né? Então, o que é isso perto de uma reforma da Previdência, perto de uma reforma na legislação penal, ou mesmo perto das políticas públicas de direitos humanos que podem ser implementadas, né? Isso daí é uma tática diversionista e não agrega nada ao debate público. E é ruim porque a gente tem que perder tempo sim discutindo essas coisas, porque você mente em 10 segundos e vai levar 1 minuto para você contar a verdade, ou pelo menos jogar uma luz, ou jogar uma luz em cima do que está acontecendo. Eu acho que a gente fala muito de fake news, né? Mas às vezes mais perigoso que a fake news é a verdadeira notícia pensada. É isso aí. A fake você até uma hora acaba desprovando, às vezes é sem pé nem cabeça, né? Você acaba sabendo que aquilo é totalmente inverdade. Falando das manchetes, para dar um exemplo, você tem às vezes o uso do tempo verbal. Então você tem assim, ministra diz que criacionismo perde espaço nas escolas, por exemplo. Quando na verdade assim, ministra disse há 5 anos no contexto XYZ. Entendeu? Tira do contexto. Sendo que a declaração oficial, que é o que realmente importa, a declaração oficial é: olha, eu sou uma pessoa religiosa, eu não vou negar minha fé, mas eu assumo aqui um compromisso com todo mundo de trabalhar em nome de todas as crenças, respeitando todas as crenças. E objetivamente, a Damares, na entrevista da Globo News, falou: eu não vou fazer nenhuma proposta legislativa. Ou seja, daquele ministério não vai haver nenhum retrocesso, não vai haver nenhum avanço e nenhum retrocesso, porque a pauta não é legislativa. Então não tem como ela mudar sem a anuência do Congresso Nacional, e ela já falou que não vai usar capital político, força política ou vontade política para mudar nada. Ela já garantiu que não vai haver retrocesso em direitos e garantias fundamentais. Então tudo é uma grande histeria para fazer um assassinato de reputação em cima do que eles julgam que é a ala mais vulnerável do governo, justamente por causa dessas frases polêmicas do passado da ministra. Estou falando do governo, a gente tem visto a pauta da Previdência, né, se despontando como grande tema. Sim. Difícil fazer previsões, mas aqui vamos te colocar no spotlight. E o que você está esperando aí como analista político? Eu, como bom analista, tenho o direito de errar 100% das previsões, né? Imagino. Eu estou imaginando... Passa, não passa, passa bem, passa uma previdência mais agressiva, menos? Eu acho que passa uma previdência mais agressiva que a do Temer, né? Foi feito os estudos preliminares mostram que a primeira versão da reforma do Temer previa economia de 800 bilhões, né, na década. Depois, ela já modificada, já com todos os temperos dos nossos parlamentares, vai para 480 bi. E a meta do Paulo Guedes, que ele fez questão de colocar, era de uma previdência economizando R$1 trilhão em uma década, né? Eu sei por diferentes fontes que o texto que de fato vai chegar para o presidente Bolsonaro fala
numa previdência de idade mínima de 65 anos, idêntica, independentemente de gênero. Então, homens e mulheres, 65 anos. Tem a outra coisa. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a dar os dados do período de transição. Porque quando a gente fala que vai ser 65 anos, não é um corte imediato. É lá na frente. É um pouquinho mais na frente. Na proposta do Temer, o período de transição era amplo. Era uma coisa de 20 anos e tal. Agora eles já estão pensando em 15, 10 ou 5 anos. E isso tem que ser feito. O grande desafio de Previdência é combater desinformação, né? Especialmente dos grandes interessados na manutenção do status quo, que é a elite do funcionalismo público. São as grandes corporações de servidores que, por exemplo, só para citar o caso dos servidores federais do Legislativo e do Judiciário, eles ganham em média aposentadorias superiores a R$25 mil por mês. Isso falando num país em que o teto do INSS, que é usufruído por 2% das pessoas, vai ser R$5.600, que a grande maioria, a média das aposentadorias é inferior a R$2.000, e você tem 62% das pessoas recebendo um salário mínimo por mês. Então, assim, e são justamente essas pessoas em que vai haver a menor modificação, o menor impacto. Então não tá, um papel importante para todos, ajudar a divulgar, né, essa mensagem de que o povo humilde que se aposenta com um salário mínimo, Sim. etc., vai ser um impacto mínimo da Previdência. E existe a maior das falácias, viu, Alexandre? Desculpa ser repetitivo, né? Quem acompanha meu trabalho sabe que eu já falo muito sobre isso, que é a questão da idade mínima, né, e da diferenciação entre expectativa de vida, que não interessa, com expectativa de sobrevida, que é o que interessa para o cálculo atuarial. A expectativa de vida, ela leva em consideração taxa de mortalidade infantil, que não tem nada a ver com previdência, e ela varia sobremaneira nas diferentes regiões do Brasil. Então o que acontece? Você não pode basear a política pública com base na expectativa de vida, mas sim na expectativa de sobrevida, que é o quê? A expectativa de vida a partir do momento que se atinge determinada idade. E no Brasil, a variação de expectativa de vida entre gêneros e entre regiões é pequena, certo? E a partir do momento que a pessoa atinge 65 anos, ela vive em média mais 18 anos, até os 83. E esse é um número que realmente importa. Então aquele mito, eu vou trabalhar até morrer e tal, isso daí é uma falácia, pessoal, porque está incorporando à conta os dados de mortalidade infantil que não são pertinentes para esse cálculo. Fique atento aí. O pessoal quiser enganar. É importante reforçar esse ponto do Caio, sem querer se repetir de novo, mas a gente tem feito vídeo sobre isso. A média de expectativa de vida da população, morte de criança, de bebê na maternidade, tudo que puxa a média para baixo. Uma vez que a pessoa já fez 60 anos e está se aposentando, não é que se espera que ela vai viver mais 1, 2 anos até o 65 e tal. Ela vai viver, espera-se, 18 anos, 20 anos, como o Caio falou. Sim. Então esse é o período que ela vai estar aposentada. Exatamente. E a tendência é subir cada vez mais. Bacana. Planos futuros. A gente encerrando aí o nosso... Olha, muita gente perguntando, planos de política, de pegar e entrar no chifre lá do... Pegar pelo chifre. Mal nos conhecemos, você já quer me jogar os leões. Você é um grande empreendedor e tem um livro fantástico sobre empreendedorismo chamado Reworks. E nesse livro, né, acho que a tradução em português é péssima, você reinvente a sua empresa, alguma coisa assim. Nesse livro, um dos dogmas é que planejar é adivinhar, né? Tudo isso é muito novo para mim. Eu comecei a minha breve carreira na Jovem Pan há 3 meses, né? Então ainda estou me aprimorando no rádio, não domino, ainda não é uma ciência, não é uma arte que eu domine com primor, mas graças a Deus eu estou na companhia dos melhores, um orgulho gigante estar na rádio em que atuam também o Andreasa, a Vera Magalhães, o Felipe Moura Brasil, o Augusto Nunes, o Zé Maria Trindade, o professor Marco Antônio Villa. Então você imagina que ali é uma grande escola. E eu estou focado justamente em me aprimorar nesse desafio aí da rádio. E outros projetos virão. Sobre política, de fato não é uma vocação que eu sinto no momento, e eu estou muito satisfeito com vamos dizer assim, a contribuição que eu posso dar para a democracia, que é essencialmente, e essa é a minha busca, oferecer um ponto de vista diferente sobre o que eu acho que é a verdade. Eu costumo pensar na verdade como um objeto tridimensional, e fica muito mais fácil a gente compreender esse objeto olhando ele de diferentes pontos de vista. Quando eu analiso a mídia, o mainstream, eu vejo sempre a fotografia do mesmo ângulo.
Então, eu acho que a minha contribuição para o ouvinte, para o espectador, para o internauta, é oferecer uma foto em HD de outro ângulo. E se eu estiver fazendo isso de forma respeitosa, democrática e com humildade, eu vou me sentir muito satisfeito. Legal. Muito obrigado aí, Caio, pela presença aqui. Cara, é uma honra, parabéns pelo seu trabalho como empreendedor, parabéns pelo seu trabalho à frente do ranking dos políticos. Eu já tive a oportunidade de divulgar na rádio algumas vezes. Quem ainda não visitou o site, não fiscalizou seu parlamentar, é uma ferramenta maravilhosa e a gente realmente conta com vocês, especialmente na votação da Previdência, assim, com o trabalho maravilhoso que vocês fazem, aí de quase que um lobby do bem, no sentido de incentivar os parlamentares a serem mais transparentes e alinharem os seus interesses pessoais com os interesses do Brasil. O ranking dos políticos ele tem posição clara, como vocês que nos seguem sabem. Nós temos 3 pilares, o voto consciente, anticorrupção, antiprivilégios. E por conta do antiprivilégios, a gente sim bota a cara dá a cara para bater na questão da Previdência, porque para nós a reforma é uma forma de eliminar um dos privilégios mais perversos que tem no Brasil, que é uma das maiores máquinas de transferência de renda de pobre para rico, chama-se Previdência Social Brasileira. É uma máquina de roubar os pobres e transferir dinheiro para grupinhos privilegiados aí de altos funcionários, de alguns setores aí que a gente pode sempre lista e abre para vocês. Então o ranking não tem vergonha nenhuma de se posicionar e acho que é um tema importante para o Brasil. Obrigado, Caio, obrigado a todos os nossos seguidores. Se você gosta do nosso trabalho, acompanhe o ranking nas redes sociais, fale para os amigos, entre no nosso site politicos.org.br para a gente juntos fazer o Brasil ser um país com um voto cada vez mais consciente e uma política mais transparente e responsável para o bem-estar de todos. Valeu, pessoal.